A violência e o domínio de traficantes em algumas áreas do Rio de Janeiro têm dificultado o trabalho dos oficiais de justiça. Muitas vezes, eles simplesmente não conseguem acesso ao local onde teriam que entregar os mandados. E o não cumprimento das ordens judiciais tem gerado consequências, como você confere na reportagem de Tiago Pimenta. A violência no Rio impediu o cumprimento de 17 mil mandados judiciais entre agosto deste ano e o mesmo mês do ano passado. Quando isso acontece, pais deixam de pagar pensão alimentícia, criminosos podem ser absolvidos e os processos ficam paralisados. Os oficiais de justiça são os responsáveis por notificar quem está sendo processado, mas eles alegam que frequentemente são ameaçados por criminosos. A comarca com o maior percentual de mandados não cumpridos por periculosidade é a Pavuna, na Zona Norte. Em um ano, de todos os 21.408 mandados, cerca de 5.600 não foram executados, aproximadamente 26% do total. A comarca de Caxias, na Baixada Fluminense, é a que tem mais processos não notificados. Dos quase 70 mil mandados, cerca de 3.600 não foram cumpridos, quase 5% do total. De um lado, as decisões dos juízes que afirmam que os oficiais de justiça têm condições de cumprir os mandados. Do outro, os casos de violência contra esses profissionais em áreas de conflito. Todo mês, o Sindicato dos Servidores do Judiciário recebe entre 6 e 8 denúncias, que incluem até ameaças de morte e abuso sexual. Toda a área está dominada por bandidos, por traficantes, por milicianos. Então o oficial, quando vai cumprir o mandado, ele já sai de casa sabendo que vai correr risco naquele dia mais uma vez. O Estado não oferece a mínima condição de segurança para esse oficial de justiça. Em alguns casos, nem mesmo o acompanhamento de força policial solicitada pelos juízes é visto como uma solução. E no dia seguinte, quando ele retornar naquela mesma área que é a área dele trabalhar, ele está sem o policial. E ele levou a polícia lá para dentro, então ele é visto pela comunidade, pelos bandidos da comunidade, de maneira ruim. Para o Ministério Público, apesar da crise na segurança, as alegações de periculosidade também aconteceram de forma indiscriminada. Em razão da situação de segurança do nosso estado, as áreas conflagradas elas aumentaram, né? E o Ministério Público, o que ele pretende fazer é orientar os promotores criminais a fiscalizarem mais essa emissão de certidão pelos oficiais de justiça, junto aos batalhões, junto aos delegados da sua região, para aferir se realmente se trata de uma área conflagrada, se o oficial de justiça fez contato com o batalhão para tentar o apoio e se realmente é uma área que é impossível de se adentrar. Uma das propostas é o planejamento de operações específicas para cumprir mandados em áreas de risco. Uma ação coordenada permitiria o acesso à justiça de toda a comunidade. Então é isso que a gente tem que começar a pensar, numa atuação conjunta. Para este representante da OAB, formas alternativas de notificar os processados também podem ser uma alternativa. Talvez uma citação por meios eletrônicos, a gente tem algumas experiências no Brasil, dentro dos juizados especiais, por exemplo, de citações acontecendo por WhatsApp. Isso não vai solucionar todo o problema, o tamanho do problema que a gente tem com 17 mil mandados é muito maior, mas alternativas devem ser pensadas.